Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Esta é a primeira vez que você participa do nosso programa? Estou muito feliz por contar com você neste curso que se propõe a fazer uma introdução da Bíblia através de uma abordagem geral e resumida de todos os seus livros e também buscar uma aplicação prática em cada ensinamento. Iniciamos este curso com o livro de Gênesis e já estamos chegando no último livro da Bíblia. Estamos estudando a carta de Tiago no final do Novo Testamento. Nos 2 primeiros estudos da carta de Tiago vimos o que ele tinha a dizer sobre as fontes e a sequência do pecado e da salvação. No estudo de hoje veremos o que Tiago tem a dizer sobre a fonte e a sequência da santificação. Ouça com atenção o que ele diz sobre a santificação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Existem 3 pessoas no Novo Testamento com o nome de Tiago. 2 apóstolos, o Tiago, filho de Zebedeu, e o Tiago, filho de Alfeu. E o Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, que escreveu a epístola que estamos estudando. Esse Tiago era muito prático e preocupado com a fonte das coisas. No primeiro capítulo, ele fala sobre a fonte e a sequência das tempestades e das tribulações da vida, deixando claro que todos nós passamos por problemas. Ele afirma que as tempestades podem ser boas para nós, principalmente se recebemos de Deus a sabedoria e o poder para reagirmos a elas. No primeiro capítulo, Tiago também fala sobre a fonte e a sequência da tentação e do pecado, e afirma que Deus não é a fonte do pecado nem da tentação, e que ele não tem nada a ver com as seduções que levam ao pecado. Tiago deixa bem clara a diferença entre as tribulações que nos fazem crescer espiritualmente e as tentações que nos levam ao pecado, que destrói a nossa vida espiritual. No capítulo 1, observamos que Tiago apresenta a anatomia do pecado e fala sobre a fonte do pecado, as sutilezas do pecado, a sequência do pecado, as seduções do pecado e o que podemos chamar de a sentença do pecado. O pecado tem o seu preço, a morte, mas Tiago também dá as boas novas de que existe solução para o pecado. Além de falar sobre as tempestades da vida que todos nós enfrentamos, Tiago também fala sobre o que chamamos de a anatomia do pecado. Tiago diz que o pecado começa quando vemos algumas coisas que desejamos, como a sedução, que ainda não é o pecado. Mas depois que você olha para o objeto do seu desejo e começa a pensar que quer aquilo, de acordo com Tiago, acontece a cobiça. Se você não fizer algo a respeito desse mau desejo, dessa sedução que leva à cobiça, que leva ao pecado, você vai acabar pecando. E aí, o salário do pecado será a morte. Tanto Tiago como Jesus quiseram que entendêssemos essa sequência e os reflexos da tentação. No Sermão da Montanha, Jesus disse assim, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Tem gente que não compreende o que Jesus falou e acha que pensar em adultério é a mesma coisa que adulterar. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus estava dizendo que se você realmente não quer cometer adultério, então deve vencer a batalha, enquanto o adultério é um pensamento, um desejo. É nesse ponto que você vence a batalha, não quando confronta a tentação. Se você não aprender a controlar a sua disposição mental, os seus pensamentos em relação à tentação, então da próxima vez que encontrar alguém com a mesma disposição, o pecado vai acontecer. Você deve parar com o pecado na sua fonte, quando é apenas um desejo, uma cobiça, antes de confrontar a tentação. Caso contrário, você vai se deixar seduzir pelo seu desejo.
A razão pela qual tanto Jesus como Tiago falaram sobre a mesma questão é que esta é a solução para este tipo de pecado. Tiago conclui o primeiro capítulo anunciando as boas novas de que há solução para o problema do pecado sexual. A palavra de Deus. O plano de Deus é que nasçamos de novo através da sua palavra. A palavra de Deus nos leva à regeneração e através da regeneração experimentamos a solução para o problema do pecado. Tiago e Pedro ensinaram o mesmo conceito. Em sua primeira carta, Pedro ensinou que a palavra de Deus é como uma semente incorruptível. No original grego, semente é a mesma palavra usada para o esperma. Quando essa semente incorruptível, ou este esperma, é plantado no coração de fé, acontece uma concepção da vida. Quando um espermatozoide se une a um óvulo, ocorre a concepção. Depois a gestação de 9 meses, que acaba na crise do nascimento. O nascimento é seguido pelo crescimento e pelo desenvolvimento. Pedro fala sobre isso no final da sua primeira carta e Tiago fala sobre a mesma coisa no final do primeiro capítulo da carta que escreveu. Ele ensina que a palavra de Deus é o agente do Espírito Santo ou de Deus, que pode criar vida no seu coração e gerar a experiência da regeneração. A regeneração dá o poder para viver superando o pecado. Confira tudo isto lendo o primeiro capítulo da carta de Tiago. Depois de falar sobre a fonte e a sequência do pecado, Tiago anuncia as boas novas sobre a fonte e a sequência da salvação. E depois ele anuncia as boas novas de que encontramos a solução para o pecado na palavra de Deus. Ele inicia uma importante exortação que continua pelo capítulo 2 sobre a importância de obedecer à palavra de Deus. Preste bem atenção agora na conclusão do primeiro capítulo dessa carta. Tiago escreve: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Tiago deixou claro que a palavra trabalha como o agente de Deus que traz regeneração, se respondermos a ela da maneira apropriada. Ele também fala sobre a importância de obedecer a palavra de Deus e usa uma metáfora, falando que a palavra de Deus é como um espelho. Por que uma das primeiras coisas que fazemos todo dia de manhã é olhar no espelho? Porque queremos ver nosso status, o desastre que estamos e o que podemos fazer a respeito. Para diminuir o caos, tenho que lavar o rosto, me barbear, pentear o cabelo. Eu seria louco se não fizesse nada a respeito do que vejo no espelho todo dia de manhã. Segundo Tiago, é isso que acontece quando olhamos para a palavra de Deus, que é o espelho inspirado de Deus. Temos de tratar das nossas imperfeições. Por isso ele diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ao enfatizar mais uma vez a importância de obedecer e praticar a palavra de Deus, Tiago ensina a mesma coisa que seu irmão Jesus ensinou. Jesus ensinou através da parábola do semeador, que quando o semeador semeia a semente, essa semente não produzirá frutos até que penetre no solo, superando o obstáculo das pedras e das ervas daninhas. Jesus ensinou a aplicar esta parábola. Ele diz que a palavra não produzirá qualquer fruto até que penetre no entendimento dos seus ouvintes. Quando as pessoas não entendem o ensino da Escritura, é como se a palavra de Deus fosse a semente que caiu no solo que está sendo pisoteado, um solo despreparado. Jesus também ensinou que não haverá fruto enquanto a palavra de Deus não penetrar no centro da vontade do homem. Não haverá fruto até que as sementes superem as ervas daninhas que correspondem aos cuidados deste mundo, ao engano das riquezas e aos prazeres que sufocam a palavra. Nada vai acontecer enquanto a palavra de Deus não penetrar no entendimento e vencer todos os obstáculos.
Nesta epístola, Tiago ensina basicamente a mesma coisa. Ele compara a Escritura a um espelho. Quando você se olha no espelho, enxerga as suas imperfeições. O propósito ou a função do espelho é mostrar as imperfeições que precisam ser corrigidas. Quando você olha no espelho perfeito de Deus, a palavra de Deus mostra a você a lei do pecado e da morte na sua vida. Ela mostra como você é a luz da lei de Deus para que você faça algo a respeito. O que Tiago está nos dizendo é que se respondermos à palavra de Deus da mesma maneira que respondemos ao espelho, descobriremos que a palavra de Deus é viva. O autor de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é rápida, viva e poderosa. A palavra rápida é outro significado para viva. O autor de Hebreus também afirma que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus pode entrar em sua vida e separar o que é espiritual do que é carnal. A palavra de Deus pode penetrar nas profundezas do seu ser e falar ao seu coração. A palavra de Deus é o agente do Espírito Santo que pode operar o milagre da regeneração na sua vida, se você responder a ela apropriadamente. É a isto que Tiago nos exorta. Ele ainda caçoa daqueles que leem a palavra, mas não a obedecem. Ele diz que essas pessoas são como um homem que olha seu rosto no espelho e depois não faz nada a respeito do que viu. Tiago continua sua carta falando sobre a religião falsa e a verdadeira, e diz que o homem que se diz religioso, mas não ajuda as viúvas nem aos órfãos na sua aflição, pertence a uma religião falsa. A situação de uma viúva e de um órfão é muito aflitiva e, infelizmente, é o que mais presenciamos nesse século. Em decorrência do número absurdo de divórcios, existe uma epidemia de viúvas e órfãos. Além daquelas pessoas que passam pela perda do cônjuge de um dos pais ou dos filhos, existe também as viúvas e os órfãos criados pelo divórcio, que sofrem a dor da perda e da rejeição. As pessoas que passam por essa situação devem ser vistas com atenção especial pela igreja. Elas são como um campo maduro, pronto para a colheita. O que observamos hoje em nosso país é uma grande necessidade de seguidores de Cristo que sejam sal e luz e exerçam a verdadeira religião definida por Tiago, ajudando a estas pessoas divorciadas e a seus filhos. Um dia, estava num orfanato brincando com algumas crianças quando um dos meninos me perguntou: "Ei, tio, o senhor vive numa casa?" Sabe, aquilo tocou meu coração, porque ele vivia numa instituição e sonhava em ter alguém que chegasse, jogasse bola com ele no quintal e depois o levasse para dentro de casa. Por isso ele perguntou: "Ei, tio, o senhor vive numa casa?" Tiago consideraria a situação deste menino uma aflição. E se a nossa religião não fizer nada a respeito dos órfãos nem das viúvas, e hoje podemos acrescentar as pessoas divorciadas ou as mães que criam sozinhas seus filhos e os filhos que perderam seus pais por causa do divórcio e separação, sabe, então a nossa religião é falsa. Esse é um grande desafio para nós e para a igreja. Você percebe como Tiago era prático? Tiago enfatizou a importância de ser um praticante da palavra e não apenas ouvinte. No capítulo 2 ele discute o que costumamos chamar de pessoa de 2 caras e pessoa verdadeira. Ele diz que se alguém chegar na sua igreja e você medi-la baseando-se nas suas características externas, você estará desrespeitando essa pessoa. Imagine que pare em frente à sua igreja um carrão com chofer e dele saia um homem muito bem vestido. Você o recebe e o coloca sentado num bom lugar na igreja. Isso é respeitar a pessoa. Agora, imagine que chegue outro homem a pé, usando roupas muito simples e trabalhador, como quem acabou de vir do serviço, e você o coloca lá no fundo da igreja para não incomodar ninguém. Isso é pecado. Desrespeitar uma pessoa é avaliá-la de acordo com sua aparência externa. Isso é pecado porque Deus avalia as pessoas pelo que elas têm no coração. É o que lemos em 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus determina o valor de uma pessoa pelo seu coração. Tiago traça um perfil da igreja falsa e da verdadeira quando aborda a questão do pecado de desrespeitar as pessoas.
Depois disso, Tiago aborda a questão da fé falsa e da fé verdadeira, uma das passagens mais controversas desta carta. É neste trecho do capítulo 2, versículos 14 a 26, que Tiago enfatiza que não é possível haver fé sem obras. No final deste trecho, ele apresenta sua conclusão, dizendo: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esta é uma passagem muito controversa e muitos acreditam que ela contradiz os ensinamentos de Paulo, como já mencionei. Eu não vejo contradição entre os ensinos de Tiago, o que Paulo escreveu e o que Jesus ensinou. Jesus concordou com Tiago, quando disse: vocês os reconhecerão por seus frutos. Jesus também deixou claro que os seus discípulos são aqueles que dão frutos, porque não existe discípulo dele que não produza fruto. Tiago coincide o seu ensino com o de Jesus quando afirma que, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? De acordo com Tiago, as obras são os frutos que crescem na árvore da fé. O que Tiago afirma é muito importante. Alguém já disse: a fé sozinha pode salvar, mas a fé que salva nunca está sozinha. Acho que esta frase resume muito bem o que Tiago está dizendo. A fé sozinha pode salvar, mas o ponto que Tiago destaca é que a fé que salva nunca estará sozinha. A fé estará sempre acompanhada pelas obras que validam e provam que a fé realmente está lá e que é autêntica. Enfim, podemos ver que os capítulos 1 e 2 da Epístola de Tiago tratam das fontes e sequências da salvação. Para apresentar essa tese, Tiago fala da fonte e sequência da tempestade. Por tempestade, Tiago se refere àqueles problemas que invadem nossa vida, os quais Deus pode transformar em bem e nos fazer crescer, se reagirmos a eles com a sabedoria e a graça que Deus nos dá. Depois disso, Tiago passa a falar sobre a fonte e a sequência do pecado. Tiago afirma que Deus não é a fonte do pecado e que não existe nada de bom no pecado. Ele acredita que você precisa entender como o pecado começa e como funciona, para que encontre uma solução para o problema do pecado. Ele apresenta esta solução: a salvação. Tiago passa a apresentar a fonte e a sequência da salvação. A fonte e a sequência da salvação envolvem a palavra de Deus, o Espírito de Deus e o novo nascimento. O Espírito Santo é o agente de Deus e a palavra de Deus é o agente do Espírito Santo. A palavra de Deus é a semente incorruptível, ou o esperma, que cria vida espiritual em nós e nos dá graça para superarmos o pecado e seus problemas. Por isso, Tiago enfatiza tanto a importância de buscar e obedecer a palavra de Deus. Quando Tiago inicia o capítulo 3, podemos dizer que ele começa a falar da fonte das forças, as forças que nos salvam e as forças que nos derrubam. Ele quer que entendamos essas duas forças. Tiago parecia estar preocupado com a fonte das forças por trás da aparência, da superfície de tudo. No capítulo 3, Tiago enfoca as fontes da disciplina. Traçando um perfil da personalidade de Tiago, observamos que ele enfatizava a disciplina espiritual que nos possibilita caminhar na fé. Neste capítulo ele fala de como devemos disciplinar nossa língua. Ele fala sobre o cavalo ou o navio que através de um controle tão pequeno tem seus rumos guiados. Da mesma forma, o homem tem sua vida controlada pela língua, um órgão tão pequeno. Tiago ainda acrescenta que a única maneira de disciplinar alguém é conseguindo disciplinar ou controlar sua língua. A sabedoria que Tiago diz que devemos pedir a Deus vem através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que conseguimos a mansidão da sabedoria. Tenho certeza que você se lembra quando comentamos sobre o significado da palavra mansidão. Antes de um cavalo ser domado, ele não é fraco. Ele é um animal muito forte. Quando ele fica manso, ele não deixa de ser forte, mas sua força passa a ser controlada. Por isso, quando falamos sobre a mansidão da sabedoria,
estamos nos referindo à sabedoria que você recebe de Deus e aplica para obter disciplina. Em outras palavras, a nossa vida deve estar sob o controle da sabedoria de Deus, da mesma forma que um cavalo é controlado pelo seu domador. Daí Tiago passa a falar da sabedoria e sobre a fonte dela. Ele diz que há dois tipos de sabedoria. A sabedoria que se revela através da amargura, da ambição egoísta, da confusão e de toda espécie de males. De acordo com Tiago, esta não é a sabedoria que vem de Deus. Tiago se preocupava com a fonte e a origem das coisas, e por isso ele diz, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. E aí ele descreve outra sabedoria. Esta sabedoria tem outra aparência, é pura, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago afirma que Deus é a fonte da sabedoria que vem do alto. Portanto, aprendemos com Tiago que existe dois tipos de sabedoria, a que vem do diabo e a outra que vem de Deus. Tiago afirma que esses dois tipos de sabedoria podem crescer no solo das nossas vidas. Mas a sabedoria de Deus é semeada em paz. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Encontramos esta verdade não apenas nos ensinos de Tiago, mas em toda a Escritura. Como encontrar esta sabedoria do alto, manifestada pelas características descritas por Tiago? E como surge em nossa vida aquele outro tipo de sabedoria? A resposta é, nenhuma das duas vem por acidente. Cedo ou tarde cada um vai se sentar diante do seu banquete de consequências. Tiago concorda com essa frase. Para ele podemos plantar a semente dos dois tipos de sabedoria no jardim da nossa vida. Na verdade, é isso que fazemos o tempo todo, plantamos um tipo de sabedoria ou outro. Nesse contexto, Tiago quer que entendamos quais são as fontes das forças que controlam nosso temperamento. Ele fala, por exemplo, sobre perder a paciência e, como já vimos no primeiro capítulo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Devemos nos lembrar que quando perdemos a cabeça, não cumprimos a vontade de Deus nem sua obra. Tiago quer que entendamos as fontes das forças que controlam nossa vida. Talvez essas forças estejam tentando nos derrubar. Se você tem sido tentado a pecar e depois sofrer todas as consequências do pecado, saiba que este enredo não vem de Deus. Você precisa aprender a lidar com o pecado. Você precisa saber encontrar a solução para o problema do pecado. E esta solução está em Deus. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.